Olá, tudo bem? Então, eu vou ter que falar nesse vídeo ainda, mais uma vez, sobre o tal do tema da volta de Jesus, né? É interessante esse tema aí, porque é aquele que gerou mais balbúrdia. Comentários aí e tal, né? Inclusive alguns meio furibundos, né? Lógico, respeitando o posicionamento de cada um, é isso, lógico e evidente, né? Mas eu preciso voltar a esse tema, porque me parece que nós temos aqui no país, e talvez no mundo, um cristianismo, uma fé em Jesus, que ela tem verdades prontas. Como se você tivesse um produto, digamos, um enlatado, que você fosse oferecer para as pessoas. Se as pessoas não aceitarem o enlatado da forma como você planejou, não serve, né? Esse cristianismo é um cristianismo enlatado. Daí vem a preocupação, por exemplo, pela apologética, pela defesa das doutrinas, pela defesa daquele jeito da fé se constituir, né? E esse jeito tem muito a ver com o fundamentalismo, com as doutrinas, e que existem certas doutrinas, né, imperdíveis, decisivas e absolutas. Se alguém não seguir por aquela cartilha, não pode ser cristão, né? Pois é, essas verdades prontas, isso aí os fariseus tinham, né? Fariseus, saduceus, quando estavam lá na época de Jesus, tinha muitas verdades prontas. E queriam impor isso aí a qualquer custo. O problema desse tipo de fé, desse tipo de cristianismo, é a intransigência. A pessoa não consegue lidar com pessoas que pensam diferente, que têm outro tipo de lata. Porque o cristianismo não está daquele jeito, né? É enlatado de outra maneira. Então essa ênfase doida na doutrina, como se a doutrina fosse a solução da fé, que fosse explicitar a fé, né? É que não dá pé, porque a pessoa acaba excluindo um monte de gente que pensa diferente, né? Que vê a fé diferente. Por exemplo, as pessoas ficam se preocupando em defender aí o que a Bíblia diz, né? Mas a Bíblia é um escrito. É um escrito. Você já viu aí, o pessoal que é hindu, por exemplo, vai falar do Bhagavad Gita, fala, bom, o que diz lá o Gita, assim, 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 assado. Mas não toma isso como verdades absolutas. Quem toma as verdades absolutas a partir de escritos não é a fé cristã, é a religião do Islã, né? Muhammad, que Allah o tenha, na medida que recebe a revelação, ele tem essa revelação escrita. Talvez, inclusive, pela formulação mais tardia, né, desses escritos do Alcorão sagrado, né? Então a pessoa lê aquilo lá e toma aquilo lá com palavras, são a palavra de Deus, está ali escrita, né? Então esse tipo de fé fundamentalista que vige no Islã, de Allah Todo-Poderoso, que se manifesta, né, o sábio, é tomada pelos fiéis do Islã como regratura e tal. E esse tipo de fé também permeou o cristianismo fundamentalista. Veja, com todo o respeito e amor que eu tenho para os seguidores do Islã, eu acho que eles têm a revelação também muito bem posta nas palavras do Alcorão, mas é um jeito de interpretar diferente. Eu tenho algumas críticas, por exemplo, à proposição de fé do Islã, né? Por exemplo, mas eu deveria gravar um vídeo só sobre o Islã, né? O Islã, que é uma religião excepcional, de qualidade, séria. Quem é seguidor do Islã tem uma religião muito séria, né? E, bom, voltando aqui, eu acho que esse cristianismo nosso que nós temos é uma religião fundamentalista, que ela pega doutrinas, pega coisas que estão na Bíblia, se esquecendo que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é a palavra de Deus, né? Porque Deus não se dignou a escrever coisa nenhuma, nem Jesus escreveu coisa alguma. A Bíblia é um reporte, um relato de testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida impactada por diversas pessoas, especialmente por Jesus, que aí define o cristianismo, né? Então, se você toma a Bíblia como assim, regratura da tua fé,
né, você não entendeu o que é a palavra de Deus, não entendeu o que é fé cristã. Infelizmente, as pessoas que mais falam da Bíblia são as que menos conhecem a Bíblia. Não sabem, não leem, não têm noção, né? Infelizmente, é assim. Então, por exemplo, a pessoa pega e me coloca ali, porque Jesus vai voltar, leia Mateus 28:20, né? Não foi Jesus que escreveu Mateus 28:20. É um evangelista, que não se sabe nem o nome de quem é, né? No primeiro evangelho, que escreveu aquele relato lá. E numa determinada época tal, ele entendeu aquilo que Jesus falou daquela forma. Eu estou pontuando que o evangelho, o quarto evangelho, pontuou e entendeu de outra maneira, porque já estava em outra época. Veja, eu acho que é uma coisa muito sem sentido você achar que uma pessoa tem que acreditar que Jesus vai voltar no próximo ano, ou seja, como houve muitas pessoas que profetizaram aí, entre aspas, profetizaram o retorno de Cristo aí em pouco tempo, né? E deram sempre para os burros na água. Porque a fé cristã não é isso, né? A pergunta é, o que é importante na fé cristã? Acreditar num monte dessas doutrinas aí, e isso faz a pessoa um cristão? Acho que a pessoa está equivocada do que é o cristianismo. O cristianismo não é um modo de crença apenas, né? É lógico, faz parte da crença, mas é um modo de ser da pessoa. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é rezar o credo? Rezar determinadas frases, né? Com determinados conteúdos? Ser cristão é uma questão de conteúdo, de saber ou não saber determinado conteúdo, né? Isso é um jeito, acho que na minha opinião, assim, incompreensivo a respeito de quem seja Jesus e o que ele pregou, afinal de contas, né? E veja, o que ele pregou é uma função de testemunho. As pessoas entraram em contato com Jesus e escreveram depois. A Bíblia é um relato de segunda mão sempre, né? Ele não é um relato em primeira mão. Jesus não fala na Bíblia. Dele se fala na Bíblia. De Jesus se fala na Bíblia. Porque ele impactou muito. Então a pergunta é, eu vou lhe fazer assim a pergunta para aqueles que estão mais escabrosos aí sobre a questão da volta de Cristo. Qual é o sentido dessa doutrina? O que ela vai modificar na sua vida? Vamos supor, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, colocam outdoors aí nas estradas dizendo Jesus voltará em breve. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O que isso afeta a sua vida? No seu cotidiano, né? Porque a religião adventista vem desse advento, né? Dessa ideia de que Jesus está voltando. Aliás, eles têm uma doutrina, veja, o adventismo junto com as Testemunhas de Jeová são religiões que tentaram aí falar, Jesus está voltando. Houve os grandes desapontamentos da história da igreja, né? Eles anunciaram o retorno de Cristo, por exemplo, para 1914, tinham antes feito para 1844, né? E ficaram aguardando o dia da volta de Cristo. Pois é, para não jogar toda a doutrina de que eles estavam errados nas contas, eles pegaram e disseram, não, Jesus voltou. Os adventistas dizem que Jesus voltou. Presta atenção. Voltou, só que ele inaugurou um templo celestial. Está o templo celestial inaugurado lá, então é tipo, já está todo o caminho preparado para o retorno dele, né? O que tem isso a ver com a sua vida? Você crer ou não crer que Jesus vai voltar e tal, né? Daqui a 6 meses, o que vai afetar a tua vida? O que afeta, de fato, o que você faz no teu cotidiano? Os Testemunhas de Jeová, por conta dessa fé aí, né, por causa dessa aguarda iminente, eles simplesmente abdicaram de qualquer envolvimento com esse mundo. Deixaram o mundo para o diabo. Que se lasca o mundo. Eu pergunto se não é exatamente aí que a fé cristã saiu pelo ralo, né? Caiu fora da Testemunha de Jeová. Eles não têm mais fé. Veja, eles têm um conjunto doutrinário. Os adventistas a mesma coisa. Que me perdoem os amigos adventistas que eu tenho, mas é uma crença, sabe? O que realmente afeta? Para eles aí essa doutrina acabou gerando uma expectativa de uma vida sempre em preparo, né? Você está esperando o retorno de Cristo imediatamente, então a tua vida tem que ter um certo padrão ético calvinista. Porque os adventistas pegaram essa doutrina de Calvino de que a vida cristã tem que ser uma vida diferente do mundo. Bom, o mundo o que é? O mundo está definido e você vive fora do mundo, né?
Você quer trazer o mundo para mudar o mundo para trazer dentro da igreja. Pois bem, concretamente, o que é a esperança, quer dizer, o que é essa fé de que Jesus vai voltar, modifica a tua vida. Eu vou te dizer o que acontece se você parar de acreditar nisso, né? Primeiro você começaria a pensar, puxa, mas tudo que Jesus trouxe já está feito. A salvação eu tenho pelo fato de crer em Cristo, e a fé em Jesus é aquilo que é decisivo para a minha vida, né? Eu vou viver hoje da mesma maneira que eu vou viver amanhã. A minha vida e a minha morte já estão seladas, né? Salvação eu não tenho agora. Se eu morrer, quando eu morrer, né? Porque se eu não tenho, mas quando eu morrer, a minha vida já está definida. Então tem pessoas me ameaçando aí pelo fogo do inferno, então não sei o quê. Não tenho. Não, eu não tenho medo do juízo. O juízo não me afeta. Não me afeta, entendeu? Não tenho medo algum do juízo de Deus. Porque a salvação e a graça em Cristo já me foram anunciadas. E eu, pela fé, vivo na graça de Deus. Entendeu? Eu não tenho medo do juízo de Deus. O juízo de Deus já aconteceu para mim. Eu tenho fé em Cristo, graças a Deus, né? E essa fé é suficiente. Não preciso esperar que Jesus volte, porque é lógico, tem aquela imagem da separação dos cabritos lá de Jesus, conta, né? Mas é um jeito de contar a narrativa sobre o que está acontecendo na grande separação, no grande juízo. Veja, os cristãos já passaram da morte para a vida por crerem em Cristo. Esse é o objetivo da fé cristã. Você crê em Cristo, você tem a tua vida transformada. Essa transformação é que vai te dar o essencial da vida. O que é essencial? O que é, afinal de contas, o Evangelho? Amar a Deus acima de todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. O que a doutrina aí da volta de Cristo tem a ver com isso? Não tem nada, né? Ama as pessoas ao teu redor. Amar as pessoas, é isso que é a fé cristã. Quem não ama, não conhece a Deus. Pode acreditar no retorno de Cristo para amanhã, mas se não ama, não conhece a Deus. Se a pessoa é intransigente, ela acha que a fé tem que ser imposta goela abaixo, enlatada para as outras pessoas, né? As pessoas acham que fé tem a ver com arminha, como do Bolsonaro, né? Fazer arminha. Não tem. Fé cristã não tem nada a ver com arma. Fé cristã tem com pedir a bênção de Deus com as mãos levantadas, abertas. Não mão fechada. Mão fechada não tem a ver com Cristo. Jesus Cristo tem a palavra de amor. A gente tem que amar as pessoas. É do MST. Se você não faz parte do MST, você tem a obrigação, como cristão, de amar o MST, o movimento dos trabalhadores em todas as partes do país, né? Amar as pessoas. Quem não ama não conhece a Deus. Pode ir na igreja todo domingo. Pode rezar lá que vai vir o Jesus aí e tal, para julgar os vivos e os mortos. Pode fazer isso, mas não conhece a Deus. Está lá pro forma. Igreja pro forma. Isso é o que mais há por aí. Então vou repetir de novo, né? Jesus já voltou, já realizou a salvação, está aí presente, né? E se você quiser acreditar de outra maneira, ok. Agora eu lhe pergunto, o que essa doutrina afeta de fato a tua vida? Você ama mais as pessoas por causa disso? Você está amedrontado por causa do juízo de Deus? Qual que é o teu problema? Fala para mim aqui embaixo, escreve aí, que eu vou tentar responder para você qual o problema então, né? Porque fé cristã é libertadora. Se não tem libertação, é escravidão. Bueno, um abraço aí.